Estamos com Marta Ângela Marcondes, professora e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e a Elizabeth Campos de Lima, que é professora de Química da Universidade Federal do ABC. Bom, há um chamado pacote do veneno que está aguardando para ser votado na Câmara. Ele foi aprovado em comissão especial em maio de 2018 por pressão dos ruralistas. Esse pacote praticamente revoga a atual lei dos agrotóxicos e retira a Anvisa e o IBAMA de decisões importantes no processo de registro, ou seja, há risco de mais retrocessos quando a gente está falando em agrotóxicos. Sim, porque no Brasil a gente tinha a Anvisa para controlar os efeitos à saúde, o Ministério da Agricultura controlando os efeitos aos produtos que nós consumimos. Sim. E o IBAMA fazendo o retorno, o controle em meio ambiente, né? Sim. Então, se isso passar de uma hora para outra só para uma instância, imagina o tanto de coisas e de fatos que podem ser, então, a gente ficar sem saber. Sim, descartados totalmente. Descartados e você sem uma política efetiva e de como controlar todos esses danos, né? Sim. De uso de várias substâncias que, se você for ver ao longo do histórico, que são proibidos em diversos países. Sim. Né? Eu acho importante, assim, cada instância dessa, né, cada ministério, cada instância como a Anvisa, né, uma agência, ou o IBAMA, ou a própria, o Ministério da Agricultura, cada um deles tem especialistas nas suas áreas. Sim, né? Claro. É como eu falo, eu sou bióloga, eu não vou entrar na área da Beth, que é química, porque eu entendo da biologia, ela entende da química. Então, assim, juntas a gente pode fazer alguma coisa, olha, a química é assim, no organismo trabalha dessa maneira, então Exatamente. Nós não podemos, né? Então, acho assim, quando você tem as equipes trabalhando, né? Olha o quanto a gente ganha com isso para entender o que vai acontecer. Que uma coisa é você pegar o produto químico, a outra coisa, esse produto químico lá no solo, tá bom, evita de vir os indesejáveis, né? Sim. Os animais que podem comer aquelas plantas, tal, deixar de ter prejuízo. Mas e aí, quando esse produto químico, esse agrotóxico está em contato tanto com aquele alimento que é produzido, como com o ambiente, como a pessoa que vai aplicar o produto, o solo, até chegar lá no lençol freático, entendeu? Então, para isso é que existem os grupos multiprofissionais, para a gente poder discutir isso. Né? Então, não dá para um ser humano, só um grupo de pessoas, decidir tudo que não seja da expertise daquelas pessoas. Agora, você no bloco anterior tocou numa questão que eu tenho essa dúvida também. É necessário usar tanto agrotóxico assim na produção brasileira? A gente sabe que existem interesses de mercado, que é ok, os produtores querem empurrar para uso aqui no Brasil. Mas é preciso para a produção brasileira? Não há necessidade. Não. Há casos específicos, mas hoje a gente já tem bastante avanço em ciência e tecnologia capaz de você evitar o uso da quantidade imensa de agrotóxicos, né, pesticidas que são utilizados em diferentes tipos de cultura. E a gente vê publicações a esse respeito. Né? Sim. Você tem publicações na área de agroecologia, né, que são as ciências que vão estudar como é que você pode fazer consórcio, né, de plantas que evitem a chegada dos insetos que possam vir e comer esses vegetais todos. Gente, hoje mesmo estava passando a questão nos Estados Unidos do ataque de gafanhoto. Por que você acha que aquela nuvem de gafanhoto todo, o que está acontecendo? É pura e simplesmente você fez o quê? Você mexeu com o equilíbrio e você piorou a situação ao invés de melhorar. Então, hoje o planeta está indo em uma direção assim. Temos quase 8 bilhões de pessoas? Temos. Temos que dar comida para todo mundo? Temos. Mas nós temos que ter um ritmo. Não dá para você querer comer banana o ano inteiro. Tem a época da banana, tem a época da maçã, tem a época da laranja. Não é respeitado. E não é respeitado. Então, acho que a gente tem que também ter esse... eu acho que nós que somos consumidores, nós temos que ter essa noção, né?
Olha, morango dezembro, é só em julho, é isso? É isso. Dezembro é a época da manga, então você vai comer manga só em dezembro, entendeu? Então você entender isso, o né? mercado de produtos orgânicos mostra isso pra gente, né? Você tem a possibilidade de fazer uma grande produção de alimentos, né? Na sua época certa, sem né? o uso de sem o uso de fertilizantes químicos, sem o uso de agrotóxicos. Então, é possível. Esse mercado mostra para a gente essa possibilidade. Sim. A gente também não pode falar assim absolutamente mal dos pesticidas, porque depois da Segunda Guerra Mundial, se a gente não tivesse o advento dos pesticidas, a gente não teria como alimentar a população mundial, né? Então, a gente vê os diferentes passos da história da humanidade. E hoje a gente tem esse conhecimento, tem esse aporte científico para você lidar com terra, com culturas, com manejo de gado, com diferentes culturas e por aí vai, utilizando mais tecnologia e menos coisas danosas, não só para o ambiente, né, mas também para a gente. Né? Sim. Você falou sobre os rumos, que a gente está no rumo errado. A gente está indo num rumo assim, enquanto o planeta está primando por uma coisa, vamos comer devagar, olha, gente, vamos respeitar as épocas, olha, nós estamos indo na direção contrária, porque a gente, não, vamos produzir, vamos nessa loucura. Gente, não precisa isso. E os impactos na saúde do brasileiro serão sentidos logo? Com certeza. A gente não é um impacto assim imediato, né? Mas você comendo uma comida que está com resíduos desses agrotóxicos, à medida que a gente for passando ao longo dos anos, a gente vai verificar esse efeito e o que a gente não vai, a gente vai ter grandes problemas em termos. Isso tudo. Então, a gente vai ter um problema, a gente chegar a ter problemas de saúde pública. Sim, né? Claro. E assim, uma coisa coletiva, né? Porque aí o gasto com a saúde vai ser maior. Né? Então, é como eu falei no início, né? A gente tem que deixar essa coisa da economia funerária, né? Para a gente não ficar lá, olha, toda hora a gente vai se matar. Gostei desse termo, né? Economia funerária. Não é isso, gente, porque você está indo rumo à morte, né? Então, você ver maneiras diferentes de produção, porque o Brasil ainda tem, o que nós temos de área hoje, agricultável, já é mais do que suficiente. Nós não precisamos desmatar mais. Né? Então, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem muito. Não precisa desmatar. Tem um estudo lindo da Embrapa que mostra isso. Dá para a gente produzir comida para nós, dá para exportar, entendeu? Que, inclusive, um terço é desperdiçada. Sim, e usando tecnologias. Hoje, nós perdemos de solo que fica desmatado, né? E vai lá e você perde o solo por conta da lavagem desse solo que vai para o rio e o rio assoreia e você perde o rio e você perde a nascente porque você desmatou. Então, hoje nós temos esses estudos. Hoje nós temos um INPE, que tem condições de mapear sérias, né? E que a gente sabe que eles fazem um trabalho muito sério. Então, nós temos essas condições. Até aí a gente conseguir ver os resultados é outra coisa. Exatamente, né? Conseguir ver o resultado que é diferente. A gente tem vários estudos sobre o impacto desses agrotóxicos no ambiente e na saúde. Agora você falou sobre residual nos alimentos. A Anvisa, ela também não é responsável por fazer essa medição de resíduo? O resíduo que fica hoje nos nossos alimentos, ele é prejudicial à nossa saúde, o acumulado disso? Porque existe um percentual baixo que é permitido, né? Mas mesmo isso é ruim, então, para a saúde. E a Anvisa acaba liberando. Então, no caso, nos alimentos, se eu não estou enganada, o Ministério da Agricultura. É o mapa que cuida disso. Entendi. Né? Então, tanto que a gente tem tabelas... E que está muito interessada em liberar agrotóxico por conta de pressão de ruralistas. Exatamente. Então, é por isso que quando a gente fala que a política importa em todas as instâncias, nesse sentido. Seria interessante... desculpa, Beth. Inclusive na liberação dessa portaria também, né? Claro. Mas sabe o que eu acho que seria interessante? Assim, o agricultor entender esse processo. Porque na realidade ele perde, ao invés de ele ganhar, ele pode até ganhar num momento rápido, mas ele vai perder ao longo dos anos. Né? Então, isso é importante que o agricultor
perceba, porque é a mesma coisa que a gente fala de desmatamento. Você desmata, você perde a água, né? Então, porque sem floresta você não tem água, você não tem os rios voadores que garantem as chuvas, né? Então, o agricultor perceber isso e que ele vai perder ao longo do tempo, a gente tem estudo disso. Que o que tem de terra já é o suficiente, tem estudo disso. O consórcios que você faz com diversas plantas que você produz e que evitam, né? Talvez usar uma parcela menor desses agrotóxicos. Então, e ainda por cima, a gente tem que respeitar os diferentes biomas que a gente tem no nosso país. São diferentes. Então, Muito. você tem como estabelecer culturas de alimentos diferentes nos diferentes na área do nosso território. Né? Hoje em dia a gente tem um estudo muito legal que a gente está até trazendo aqui para o ABC, que são as PANCs, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Sim, as PANCs. E que são plantas que a gente poderia utilizar tanto de Mata Atlântica, de Cerrado, de Caatinga, e daria para que nós pudéssemos utilizar essas plantas e botar incorporar na nossa alimentação. Eu acho que falta muita informação chegar, né? Por isso que é tão importante ter papos como esse. E aí uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam é assim, que os agrotóxicos, eles são substâncias que passam pelos processos de tratamento de água, por exemplo. Então, se você tiver agrotóxico num corpo d'água onde você tem captação de água para abastecimento, esse agrotóxico chega na torneira das pessoas que vão tomar. Existe uma medição para a gente saber que tem agrotóxico ali? Existe. Nós temos o Instituto Trata Brasil, ele tem um estudo bacana sobre isso. O Greenpeace tem um estudo bacana sobre isso, mostrando, né, como é que essas coisas chegam até a gente. É porque a gente fala muito de alimento, a gente acaba esquecendo da água. Exatamente, a água que a gente utiliza para tudo, né? Porque o tratamento tradicional de água, ele não elimina. Puxa vida, Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.